Salve fiel, salve nação corintiana. Tem informação importante do Corinthians nesta quarta-feira. Amanhã tem derby paulista, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Já aproveita, deixa o seu palpite, deixa o seu placar para esse jogão. Tão confiante na vitória do Corinthians amanhã no Allianz Parque, fiel? Deixa aí o seu comentário com palpite e placar. Lógico, tem a provável escalação do Corinthians. Deve ir com força máxima para esse clássico. Tem Augusto Melo que deu uma entrevista aí falando sobre Pogba e também sobre a venda aí, o empréstimo do Fagner ao Cruzeiro. Informação sobre o Memphis Depay, condenado na Justiça de Mônaco por dirigir alcoolizado. Olha, muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final, as principais notícias do Corinthians a partir de agora no canal, tá bom? Mas antes... Ele divulgou nas redes sociais pedindo desculpas pelo ocorrido e assumiu total responsabilidade sobre o caso. Cara, eu vejo vários jogadores já vindo nesses 20 anos de carreira, sempre tem uma desculpinha, ninguém nunca... a verdade nunca é o on, a verdade muitas vezes é o off, né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu vou abrir aspas para o Memphis. Ele errou, né? Se beber não dirige, a gente sabe disso. Enfim, a gente tem até um exemplo aí no próprio Corinthians, um exemplo triste, mas olha só a humildade do cara. Olha só, vamos ler aqui. Deveria ter entrado em um táxi, né, mas não fiz. Gostaria de pedir desculpas e assumir toda a responsabilidade pela minha ação, tá? Ele disse aqui no final, né, do texto, em que ele pede, né, no final do texto, em que ele pede desculpas, né, pelo ocorrido, né? Se você for ler a nota toda, gostaria de vir aqui pedir desculpas. Olha só, já começa assim. No verão passado, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa depois de beber alguns drinks em um restaurante. Deveria ter pego um táxi, mas não fiz. Então venho aqui pedir desculpas e tomar total responsabilidade da minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu definitivamente aprendi uma desse caso. E em 2025 seremos melhores, publicou o Memphis Depay. Então você vê, né, como o Memphis ele é diferenciado. Tá? No ocorrido, o atacante holandês foi pego pela polícia dirigindo de forma imprudente, foi encontrado com 0,1 de álcool no sangue do jogador, equivalente a pouco mais aí de 2 gramas por litro de sangue. Logo no dia, o Memphis admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas e pediu desculpas, tá? Então, cara, é um cara extremamente diferente. Errou, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Mas, graças a Deus, não aconteceu mais nada de grave. E o cara vem com humildade, não vem com desculpa. Vem falando a real, é assim que tem que ser. Deixa o like aqui, mais uma vez. Até quando erra, o Memphis... Agora eu quero falar de 2 questões em que o Augusto Melo, hoje no podcast lá do Vilela, Inteligência Limitada, né? Ele acabou explanando 2 assuntos importantes, Fagner e Pogba. Primeiro, Fagner, tá? Na questão do Fagner, simplesmente eu não acredito no que ele falou, acho que foi uma bela desculpa e ele tem o direito de dar essa desculpa e quem quiser acreditar também tem o direito de acreditar. Ele falou que o Fagner estava jogando muito e o Corinthians precisava de um lateral direito, já tinha o Mateuzinho, tá? E que o Fagner não quis renovar por 1 ano, e aí ele pediu 2 e o Corinthians foi obrigado a renovar por 2 anos, tá? Depois vem toda a questão do Cruzeiro, né, o meio a meio ali nos direitos, né, no CLT, no salário CLT, e o Corinthians paga a imagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi isso que aconteceu, tá? O Augusto me desculpe, mas não foi isso. O Corinthians não precisava renovar com o Fagner. Aliás, o Corinthians renova com o Fagner praticamente no meio do ano passado. O contrato dele ia até o final do ano passado, até o início desse ano. Então não precisava, tá? Como que ia ficar sem lateral? Não tinha o Mateuzinho? E outra, a gente tem 1 ano, você quer 1 ano? Não, você quer 2 e não quer 1 ano? Então beleza, no final do ano a gente conversa, se quiser ir embora, está livre. Nunca o Corinthians foi obrigado, nunca. Precisava de um lateral ali, ele estava bem. Não estava bem.
Eu me lembro muito bem, critiquei aqui a renovação na época, o Fagner estava jogando muito mal, não merecia a renovação, o nosso querido Fagner. Então, essa não cola, tá? Vamos para o Pogba. Na questão Pogba, ele disse algumas coisas ali que eu tenho certeza que é o que está acontecendo e é verdade. Na primeira ele fala que não tem nada, mas fala um monte de coisa, né? Lógico que ele pode falar até certo ponto. Ele disse o seguinte, né, que o Memphis conversou com o Pogba, falou, né, que o Corinthians tem um projeto, tem uma estrutura nível Europa, tem uma torcida maravilhosa, falou bem do clube, na intenção de convencer o Pogba a vir a jogar no Corinthians e no futebol brasileiro. E aí, mesmo ele falando assim, mas não tem nada, né, porque realmente não teve nada avançado, mas ele deixa escapar o seguinte, se ele quiser o contrato do Memphis, aí pode ser que, né, aconteça, né? Aí tudo bem, aí foi isso que ele quis dizer. Então, é exatamente aquilo que eu estava passando para vocês. O Pogba só jogará no Corinthians se o Corinthians aumentar a oferta. O Corinthians fez uma oferta de 3,5 milhões, ele pediu mais do que isso, e a gente sabe que essa oferta, né, ela vai passar de 5 milhões por mês. Que o contrato do Memphis, ele atingindo todas as metas, e a gente crê que ele vai atingir, são 5 milhões por mês, tá? No contrato do Memphis Depay. Então, é isso. Se o Pogba quiser jogar no Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar 5 milhões por mês para ele. Deu para entender entre linhas ali o que disse, né, o presidente Augusto Melo. Não sei se você entendeu dessa forma. Eu quero que você comente aqui embaixo, deixe o seu like, tá? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente aqui o que você achou dessa entrevista, disso tudo e dessa fala em relação ao Pogba e também do Fagner, tá bom? Não esqueça de... Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando um pouquinho mais do Corinthians com vocês. Corinthians que está se preparando para o derby paulista de amanhã contra o Palmeiras. O Corinthians que deve ganhar aí a volta do Galo, mas não deve ser titular ainda, deve ficar aí no banco de reservas, à disposição do técnico Ramon Dias que deve colocar força máxima aí nesse confronto, uma vez que já teve o clássico, né? O Corinthians não conseguiu vencer, perdeu para o São Paulo, o majestoso lá no Morumbi, e agora enfrenta o Palmeiras, um derby paulista, o primeiro da temporada, querendo aí dar uma resposta para o torcedor corintiano. Falando um pouquinho aí do mercado da bola, né, o Corinthians aí junto com seus agentes discutem aí a renovação do contrato do Thales Magno para conseguir um acerto. O Thales Magno que está emprestado ao Corinthians, né, até o meio da temporada. O Corinthians tenta aí esticar esse vínculo até o final dessa temporada. O Thales Magno, que vem jogando muita bola, fazendo muitos gols, é um diferencial hoje do Corinthians, sim. É um jogador aí que dá para falar até que cabe como titular, tá merecendo a titularidade, porque vem jogando muita bola aí nesse time do Corinthians. Imagina quando o Galo voltar e aí Memphis Depay, Yuri Alberto, olha, Thales Magno, o Ramon Dias tem que dar uma olhada especial aí, porque ele realmente está com vontade de jogo, assim como ele chegou no Corinthians, né? Ele chegou no Corinthians no ano passado já marcando gols, já mostrando aí para o que veio. E nessa temporada não está sendo diferente, iniciou a temporada muito bem e o Corinthians está com medo de perder o jogador aí, tem que ficar com o olho bem aberto mesmo para não perder o Thales Magno, um jogador difícil de encontrar, e ficar aí e tentar esticar o seu vínculo até o final da temporada. Amanhã tem derby paulista, deixa aí o seu palpite, o placar tão confiante na vitória do Corinthians amanhã, fiel. Deixa aí o seu palpite, o placar para esse jogão, tá bom? Palmeiras e Corinthians. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!